uma manhã proveitosa de trabalho. Convido e concedo a palavra ao nobre deputado Beto Albuquerque, autor do requerimento que redundou na convocação dessa audiência. Com a palavra, o deputado Beto Albuquerque. 10 minutos. Eu botar o tempo 10 minutos. Senhor presidente, ilustres representantes do Poder Executivo, entidades associativas, movimentos sociais, em particular, destaco o nosso interesse de ouvir, de ter e a honra de tê-los aqui do Movimento Passe Livre, aos nobres deputados, deputadas, minha querida Luísa Erundina, Nilmaro Miranda, Rosana, parlamentares que conosco encaminham esse debate. É uma honra estar aqui nessa oportunidade de abrir as portas dessa casa para ouvir mais do que falar. Na verdade, as ruas querem do parlamento respostas instantâneas, imediatas e não apenas reflexão. Essa comissão geral, na realidade, é a oportunidade que temos de recolher as experiências, os ensinamentos, as vozes das ruas, da academia, dos especialistas, daqueles que acreditam que o transporte público coletivo deve ser o eixo e a prioridade numa sociedade moderna e tão grandiosa como a sociedade brasileira. Depois de junho, senhor presidente, desse ano, o Brasil, podemos dizer, não é mais o mesmo. A redução de tarifas do transporte público foi uma das principais reivindicações dessas manifestações sociais e populares ocorridas nas últimas semanas. Entre outras coisas, essas reivindicações explicitam a insatisfação com o valor cobrado das tarifas em relação ao nível do serviço prestado à população. Como diziam muitas faixas, não estamos aqui só por 20 centavos. Estamos aqui por qualidade, por respeito, por dignidade, por regularidade, uma série de coisas que tem faltado, deputado Zezel, a quem eu saúdo, no transporte público do nosso país, deputada Janete Capiberibe. Entre outras coisas, e além de suscitar, evidentemente, questionamentos quanto à qualidade e transparência na prestação dos serviços de transporte coletivo nas cidades brasileiras, essa insatisfação traz à tona um debate fundamental sobre a questão do atual modelo de financiamento da operação do transporte público urbano por ônibus no país, que hoje recai sobre os usuários diretos dos serviços por meio dos recursos arrecadados pelas suas tarifas que são cobradas dos passageiros. Ou seja, o transporte hoje é financiado 100% na tarifa, e quem paga a tarifa são aqueles que usam, portanto, aqueles que mais precisam. Certamente, estas serão as preocupações que nortearão essa comissão geral, oportunidade em que a Câmara dos Deputados, os telespectadores da TV Câmara, a política e os poderes querem ouvir especialistas, a sociedade e os movimentos sociais, visando buscar um novo modelo de financiamento do transporte coletivo, bem como um novo modelo de mobilidade urbana para o futuro. Afinal, é o direito de ir e vir de todas as pessoas que está em discussão nesse momento. Hoje, deputada Erundina, infelizmente, colhemos os frutos da falta de planejamento, de uma verdadeira crise de mobilidade urbana nas grandes metrópoles e cidades de médio porte. Apenas 44,7% das 38 maiores cidades do país têm um plano de transportes, com diretrizes, ações a serem executadas, etc. É muito pouco, senhoras e senhores. E é muito pouco se considerarmos que quase 85% dos 190 milhões de brasileiros vivem nessas cidades, ou vivem em cidades no nosso país. Na raiz dos problemas de mobilidade urbana está o privilégio do transporte individual, no incentivo recente à compra do automóvel, importado ou não, com a redução de IPI e uma série de outros impostos. Este privilégio do transporte individual contrasta
com a preocupante queda do número de passageiros transportados pelo transporte público, quando precisamos exatamente o contrário, ampliar o transporte para que mais pessoas dignamente possam utilizá-lo, o transporte coletivo. Os excessos na frota de veículo dos centros urbanos se refletem na violência do trânsito, que colocam o Brasil entre os 3 países que mais matam nas ruas, avenidas e rodovias do país. Quanto mais veículos, mais violência, mais problemas, mais engarrafamento, mais perda de tempo levamos para chegar ao destino do trabalho ou retornar do trabalho para casa. Sem falar, evidentemente, dos congestionamentos que afetam a qualidade de vida do cidadão, aumentam o estresse urbano, causam danos à saúde, ao meio ambiente e à produtividade. Devido a esta preocupação, formamos nessa casa em 2003, e muitos amigos que aqui estão sabem, a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, que tive a oportunidade de presidir durante longos 7 anos, para minha honra. Diante dessa situação, a população cobra do poder público investimento em mobilidade urbana e melhoria no transporte público, marcado pela ineficiência, na média, provocada pelo excesso de tráfego. Hoje o transporte público é refém da derrama de veículos para o transporte individual. Poucos são os corredores que privilegiam a agilidade e na hora de investir, a burocracia, a falta de projetos, a falta de recursos são as explicações, para explicar por que demoramos tanto para ter os chamados corredores próprios nas cidades médias ou grandes desse país para o transporte público coletivo. Por essa razão, nobres convidados, distinta cidadania aqui representada, o poder público é chamado a dar respostas. Farei aqui algumas perguntas, que talvez ao longo do nosso debate possamos encontrar respostas. Como inverter a lógica preponderante e encarar o transporte público como prioridade máxima das políticas públicas? De que forma está sendo cumprida a Lei 12.587 de 2012, aprovada nesse Congresso Nacional, que estimula o planejamento urbano ao exigir que municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem até 2015 planos de mobilidade? Afinal, Lucas, Marcelo, o passe livre é viável? Estamos aqui para ouvi-los. Quais as fontes de financiamento dos planos de mobilidade municipais? O sistema BRT, ônibus de alta capacidade, consegue realmente tirar ônibus dos congestionamentos, permitindo que cumpram rotas em menor tempo? Como estão as obras que envolvem metrôs, monotrilhos, veículos leves, sobretrilhos e trem regionais? Muitos anúncios, poucas entregas. Como está tudo isso? De que forma as cidades garantem calçadas, acessos para pedestres, deficientes, o incentivo ao ciclismo como meio de transporte urbano? Mobilidade. Como anda isso na realidade, deputado Glauber Rocha, do Rio Braga? Eu sempre confundo, Glauber, mas isso é motivo de muito carinho. Você que é do Rio de Janeiro e tem a maior malha de ciclovias do país, Glauber. Como está a acessibilidade? Qual o efeito, meu professor Lúcio, secretário, o efeito da política de desoneração do transporte coletivo e de seus insumos? Acho que não há. E se há, não acontece. Ou se não acontece é porque não chega, muitas vezes, nas mãos ou na tarifa do usuário. Qual a opinião dos presentes em relação ao projeto alterado do Senado que cria o regime especial de investimentos para o transporte coletivo, urbano e metropolitano de passageiros, que permite a redução das tarifas de ônibus, metrô, trens, por meio de mais desonerações de tributos? Vejam, senhores e senhoras, além de reduzir a zero PIS/COFINS na aquisição de óleo diesel, energia elétrica e bens de capital, veículos, chassis, carrocerias e pneus pelas empresas de transporte, o novo regime especial prevê também redução das alíquotas de ICMS nos termos de convênio do CONFAS,
e do imposto sobre serviços das prefeituras sobre os mesmos itens. Na realidade, a pergunta que faço é porque o transporte público hoje é o negócio mais tributado desse país. Como se alguém pagasse alguma coisa a não ser o usuário. O município toma o que pode com o ISS, o Estado toma o que pode com o ICMS e a União toma o que pode com PIS, COFINS, Imposto de Renda e assim por diante. Ora, a soma de tudo isso, quem paga é o cara que entra no ônibus ou dentro desse transporte coletivo. Como é feito o cálculo da tarifa? Aos moldes atuais ou aos moldes de sempre, de antigamente? Como são realizadas as licitações e o processo de concessão do transporte, minha querida Erundina? Como garantir qualidade, confiabilidade e pontualidade do transporte? Quais são os meios de transparência para que esse negócio não seja, muitas vezes, considerado uma caixa preta? Será que é uma caixa preta? Será que não é uma caixa preta? No Brasil, o modelo de financiamento do transporte público, como já disse, é baseado na tarifa. E tudo é pago pela tarifa. É preciso aprofundar subsídios para a manutenção dos serviços. De que forma podemos chegar à tarifa zero? Com o custo do transporte sendo pago de forma progressiva e não apenas por usuários. Aqui no Brasil temos 4 cidades que têm tarifa zero. Temos a honra de ter aqui o nosso prefeito de Agudos, em São Paulo, que é uma das cidades pioneiras, que usará da palavra, que mostrará como o seu município, se eu não estou enganado, 35 mil habitantes, consegue bancar a tarifa zero. Mas tem Potirendaba, em São Paulo, Porto Real, no Rio, e Ivaiporã, no Paraná, que somam as 4 cidades que têm tarifa zero. Ora, se há experiências, há razões para que isso dê certo. Será que isso é possível em outros municípios, nas grandes metrópoles? É a pergunta que está aí para debatermos e não sairmos sem resposta. Qual a importância da aprovação da PEC 90, proposta pela deputada, minha companheira Luísa Erundina, que garante o transporte como que até agora não era, passa a ser? O transporte público deve ser, pode ser gerido apenas pelo poder público, ou em concessões, ou em permissão? Como é esse formato que nós estamos aqui discutindo? Na realidade, senhoras e senhores, integrantes dos movimentos sociais, do MPL, do IPEA, das universidades, da frente da reforma urbana, deputado Nilmário Miranda, a voz nas ruas nos ensina a ouvir mais e a garantir transparência dos temas com a sociedade. É este exercício que queremos fazer nesta comissão geral, ouvindo sugestões, propostas, ideias dos representantes de movimentos sociais e especialistas presentes nesse plenário da Câmara dos Deputados. Sejam todos muito bem-vindos e que possamos aqui produzir as luzes, as ideias concretas para a tomada de decisões. No mundo digital, o parlamento não pode continuar analógico, demorado, lento para deliberar, lento para decidir, lento para tornar ideias em leis capazes de melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos.